bem-vindos ao meu primeiro podcast, que é o Medicast, que tem o objetivo de compartilhar histórias muito legais de médicos, da sua carreira, do empreendedorismo, como se fosse uma coisa muito descontraída, vai ser um bate-papo, porque eu tenho o hábito de já bater papo, eu gosto de conversar bastante, né? De bater papo com os médicos sobre toda essa questão que envolve o entorno da medicina. E eu comecei a sentir uma necessidade de trazer isso para mais pessoas. Como eu estou fazendo 15 anos de consultoria, eu fiquei pensando assim, o que eu poderia fazer de novo? O que eu poderia me desafiar de dar frio na barriga? E hoje é o primeiro dia, depois de bastante tempo, que eu estou realmente tendo esse frio na barriga, de fazer o meu primeiro episódio de podcast. Então, a partir de agora, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, nos sigam, esse canal está começando. Eu quero que ele cresça, eu quero compartilhar histórias inspiradoras, não só na área da medicina, mas na área do empreendedorismo, porque essas coisas estão ligadas. E o meu objetivo é justamente esse, é impactar o maior número de pessoas, claro que sempre com foco no desenvolvimento da carreira médica, que é onde eu sou especialista, mas aprender junto com as pessoas que vão vir aqui, para a gente poder fazer uma troca, e o canal está aberto para todos. Então, aceito sugestões, mandem mensagem, que isso vai ser um crescimento de todos nós. Então, hoje, para eu dar início ao podcast, eu convidei um médico cirurgião, que é o Dr. Rafael Ramos, que já foi meu cliente, que hoje é um amigo querido, que tem uma história muito bacana para nos contar. E eu quero agradecer a vinda do Rafael aqui no podcast. Legal, Mary. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra participar do teu podcast, primeiro podcast, né? Então, certamente vai ter muito sucesso aí, porque são assuntos muito pertinentes, são assuntos em comum. Muitos médicos, no início da sua formação, sofrem bastante até conseguir desenvolver a sua carreira. Então, acho que às vezes tem um profissional que já passou por algumas etapas, passou por algumas dificuldades, ouvir esses profissionais, eu acho que sempre é válido e certamente vai beneficiar bastante gente, assim, essas informações que a gente vai compartilhar aqui. É esse o objetivo. Agora eu vou contar um pouquinho, né, quem é o Rafael. Para quem não conhece, o Rafael é cirurgião geral e do aparelho digestivo, com área de atuação em cirurgia bariátrica. Ele é especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o CBC. Ele é mestre e doutor em medicina e ciências pela PUC, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica do Rio Grande do Sul, cirurgião de excelência em cirurgia bariátrica pela CRC e sócio administrador da Bariatric Clean e da Endomedical. Tem bastante coisa para nos contar, porque tem um caminho aqui grande, né, Rafael? E eu queria que tu começasse a nos contar por que tu escolheu fazer medicina. Isso é curioso, né, Mary? A gente, claro, depois de um tempo, tu começa a refletir, assim, por que a medicina, né? E, assim, eu não tenho parente médico, né? O único médico que tem na família é meu irmão, e a gente é muito próximo, então a gente fez praticamente medicina junto. E essa decisão veio, acho que desde quando eu era criança, assim, que eu sempre tive mais aptidão para a área científica, né? Meu pai era professor de química, então sempre ele vinha com experiências e com coisas assim inovadoras e talvez ali tenha despertado um pouco essa parte mais científica, né? Então sempre tive aptidão e na escola, enfim, sempre gostei mais da área das ciências, né? E quando eu era criança, adolescente, meu pai nos deu um kit de ferramentas, que era o pequeno construtor, e era um kitzinho assim de... Aí tinha martelo, tinha... Eu me Enfim, lembro disso. isso, Aham, muito antigo, né? muito legal. Era muito legal. E aí nós passava tardes e tardes construindo coisas, né? E fazia carrinho, fazia casa, e fazia objetos, enfim. Então talvez ali já tenha nascido talvez um projeto de cirurgião, né? Sem o pai se dar conta, enfim, ali já começava a lida cirúrgica e a ideia, então, de associar a ciência com uma lida manual, né? Então, talvez ali já tenha nascido essa aptidão à cirurgia. E aí depois, enfim, claro, aí entrei na escola, aquela questão do colégio, e sempre tive mais afinidade pelas ciências, né? E aí até que, na minha adolescência, precisei fazer uma cirurgia.
E aí essa cirurgia foi super complexa, foi uma cirurgia que eu tive complicações, e ali eu fiquei um tempo internado no hospital. Eu fiz no hospital da PUC, que é um hospital escola, que é onde eu me formei. E aí, um dia eu estava lá deitado na cama, enfim, Ficou bastante eu tempo. fiquei um tempo internado. E aí passei pela UTI, enfim, tive algumas complicações. E aí um dia eu estava lá deitado e chegou uma equipe, vários, assim, profissionais de jaleco, devia ter uns 10, e eu me assustei, olhei aquela cena, assim, eu digo, o que aconteceu, né? Eu, adolescente, tinha 15 anos, estava sozinho, e aquele monte de gente em volta, e eles começaram a conversar comigo, começaram a fazer uma entrevista comigo, essa entrevista levou 1 hora. E eu fiquei fascinado por aquilo. Né? Eu fiquei Sério? fascinado, digo, pô, são pessoas que estão aqui por mim, ficaram 1 hora conversando comigo, eles têm muito interesse na história que eu tenho para contar, e aquilo me fascinou, fiquei assim, não, eu quero fazer isso na minha vida. Né? E, desculpa, me emociono. Ai, que bonito isso. Não, porque essas histórias são incríveis, né, porque isso E, então, 10 anos depois, então, desse fato, eu me formei médico. Né? E assim, na minha faculdade, já nas primeiras lições de anatomia ali, eu já tinha afirmado que eu ia fazer cirurgia, né, então eu sempre tive mais aptidão desde o para início tu já desde o início, desde o tinha início. Então, quando eu iniciei na medicina, a gente inicia primeiro na anatomia, e ali, então, eu já tinha definido que eu ia ser cirurgião. Não sabia exatamente qual área cirúrgica, mas, enfim, eu gostei muito da anatomia e aquilo ali me fascinou e eu defini, não, eu quero ser cirurgião. E aí eu destinei toda a minha formação durante a faculdade para a área cirúrgica. Todos os estágios que eu fiz, enfim, foram estágios na área de cirurgia. Né? E, e assim começou a minha história. Né? Depois de me formar, então, eu fiz residência em cirurgia geral por 2 anos. Depois fiz minha residência em cirurgia do aparelho digestivo por mais 2 anos. e como é que tu Tá? chegou na bariátrica? Então, a bariátrica foi muito curioso. Quando eu estava terminando a minha formação em aparelho digestivo, assim, como eu comentei, eu não tinha nenhum parente médico, não tinha nenhuma influência, não conhecia ninguém. Normalmente é bom a gente ter, assim, sempre é prudente ter um apoio, uma ajuda de alguém no início da nossa formação, e eu não estava vendo muita luz, assim, no fim do túnel. Então, eu pensei que eu tinha 2 estratégias, ou alguém me convidava para trabalhar em algum serviço, né, ou eu ia para a carreira militar, né, que era, enfim, já estava ali, já sabia que eu ia servir caso eu Sim. não tivesse nenhuma dispensa, enfim. Então eram 2 caminhos que eu poderia seguir, ou eu entrava numa equipe, ou eu ia seguir a carreira militar, ia servir, enfim, ia ter um outro destino. E aí 1 ano antes de terminar minha formação em aparelho digestivo, eu fui convidado então a integrar um serviço de cirurgia bariátrica da PUC, né. E aí então foi ali que eu não tinha muita aptidão, assim, com bariátrica, não era um assunto que eu dominava, não tinha muito, assim, contato com pacientes de bariátrica, eu tinha mais aquela questão que a gente tem na formação do aparelho digestivo mais voltada para câncer, câncer de estômago, de intestino, então eu estava mais direcionado para essa área. E nunca me vi trabalhando E com eu acho que a pessoas. bariátrica naquela época não era tão difundida como é hoje, né. Não Nunca era. Não era, tanto, não. não tanta ênfase É. como hoje tem. Então eu nunca me vi trabalhando com pacientes com obesidade, né. E aí então eu fui para essa equipe, comecei a integrar essa equipe, abandonei a ideia de seguir a carreira militar, e aí eu comecei a ficar fascinado pela cirurgia bariátrica, porque eu via que os pacientes chegavam muito doentes, né, com obesidade acentuada, com diabetes, com pressão alta. De repente, tu fazia uma intervenção cirúrgica e a partir dali mudava completamente o cenário, as pessoas ganhavam vida. Né? Eu digo, pô, isso é o que eu quero fazer para a minha vida, eu quero gerar vida nas pessoas, né? Eu quero que as Saúde, pessoas né, resgatem uma vida normal, da essas pessoas não têm uma vida normal, né? Ao contrário do câncer, por exemplo, que é um pouco mais complexo. Então, tu já pega uma doença que é mais difícil de tratar, o paciente já é mais fragilizado, enfim, muitas vezes não dá muito certo o tratamento, não que a obesidade também não possa ter as suas dificuldades, mas é um outro perfil de pacientes, né? Então, isso me fascinou, assim, pela questão de a gente ver um resultado relativamente rápido da nossa intervenção, né? Então, é aquele eu acho que é o auge para todo médico, né? Quando tu consegue fazer uma intervenção e a tua intervenção ela gera um resultado muito positivo, né? Então, isso na bariátrica a gente consegue. Então, isso me fascinou e me encanta a cada dia, né? Isso, tá, só que daí a gente tem um momento que tu saiu desse dessa equipe da PUC e foi aventurar, né.
deu alguma coisa assim no Rafael que disse: É. "Bom, E agora aí eu quero que uma coisa diferente", né. E eu acho que aí tem um ponto muito legal de tu compartilhar, que foi a tua experiência de se tornar um empreendedor, né. sim, sim. E aí que a Mary entrou na minha vida, né. Então, claro, eu vinha crescendo dentro da equipe, nós tínhamos uma equipe, assim, relativamente fechada, era uma equipe muito grande, tinha muitos profissionais. E eu comecei a me angustiar muito, porque eu fui crescendo dentro da equipe e eu comecei a ter ideias, né, do que poderia melhorar e das mudanças que a gente poderia fazer internamente. E eu me vi travado de alguma forma, não conseguia expandir, não conseguia ampliar mais, e eu sempre achei que eu deveria oferecer um tratamento melhor para os meus pacientes, né, com mais carinho, com mais acolhimento. E aí eu entendi que eu precisava voar, eu precisava sair daquele ambiente e ter o meu ambiente, né, um ambiente na qual eu pudesse implementar as ideias que eu tinha, né. E é claro que esse momento de transição a gente não está preparado para isso, a gente não é preparado na faculdade para empreender. Faculdade não tem nada Ela de não prepara a gente empreendedorismo. para empreender, né. Então, o que eu fiz? Eu tive que ir atrás disso, eu tive que estudar, eu tive que abandonar temporariamente a medicina e tive que estudar sobre filosofia, sobre empreendedorismo, sobre administração de empresas, sobre finanças. Agora é incrível, né, Rafael, como a faculdade não enxergou que a medicina sozinha não vai dar o êxito que o médico merece e precisa. Tem que ter essas cadeiras de administração financeira, de marketing, porque isso aí faz parte do crescimento da carreira médica. E eu sempre digo que todo médico, a parte da ciência, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem escolas maravilhosas de medicina. É muito difícil alguém sair ruim de uma escola, Sim, sim, né. sim, sim. Normalmente os médicos saem muito bem Saem bem preparados informados, claro. cientificamente, só que muito inexperientes no mercado de trabalho. E aí é que a gente vê médicos perdendo dinheiro, investindo errado, passando anos da carreira e essa carreira não evoluindo do jeito que ele gostaria, isso frustra por falta desse conhecimento que tu acabou indo atrás, né. Exato, exato. Então, claro, a escola ela prepara, a escola médica, né, prepara então para uma questão mais técnica médica, né? Mas isso, assim, para a questão mais de realmente tu montar uma clínica, de tu empreender, de tu conhecer outras coisas além da medicina, a gente sai muito mal preparado, né? E isso a vida acaba ensinando. Então, como tu falou, às vezes tem colegas que são muito bons tecnicamente, mas essa parte de empreender acabam não conseguindo empreender, porque, claro, isso precisa muita energia, muita coragem, muita perseverança, né? Que isso às vezes E um conhecimento técnico também, né, também, também, porque tem muita coisa que precisa saber fazer para não perder dinheiro, né. é, Pelo exato. menos entender, contratar quem entende, buscar recursos, mas é importante saber. E é o que eu sempre digo, né, Mary? Então, assim, tu tem que ter um objetivo muito claro, né? Tu tem que ter um norte, tem que ter uma clareza do que tu quer. E a partir dali, tu tem que aplicar toda a força necessária para chegar lá, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Às vezes a pessoa não sabe para onde quer ir, né? E eu tinha muito claro para onde eu queria ir. Eu digo, não, eu quero ter minha clínica, tem que ser desse jeito. E a partir dali eu empreendi toda a força que eu tinha para chegar lá, né. Então a gente começou a trabalhar nessa época que eu estava bem naquele momento de transição, isso ajudou muito, né, a entender um pouco mais a própria minha própria cabeça, né, entender, assim, realmente para onde é que eu quero ir, né. Eu sabia que eu tinha que sair daquele lugar, mas tá, mas e aí? Tá, só sair, né, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer plantão? Já não fazia plantão há um tempo. Eu digo: "Não, eu não quero viver de plantão", que Não, é uma e a opção. responsabilidade que tem uma família por trás, né. Exato, já tinha 2 filhas pequenas, né, estava fazendo meu doutorado, então estava ainda num processo, assim, acadêmico complexo, né, então foi realmente um momento de transição importante, assim, que eu estava querendo sair de uma equipe, montar minha clínica e um momento de transição na minha carreira também médica, né. E então foi muito difícil esse momento, e aí nós começamos o nosso trabalho e aquilo ajudou a clarear a minha cabeça, né, então eu consegui realmente ter: "Não, é isso que eu quero, é para esse caminho que eu vou". E a partir dali eu comecei a ir atrás, né, então eu comecei a estudar filosofia, né, estudei muita filosofia, Que legal. para entender a mente humana, para entender assim, tá, mas o que que eu quero, o que que eu vou oferecer para o meu paciente, como é que funciona a cabeça dele, né?
Eu digo, eu preciso entender isso, eu preciso ir para a filosofia e entender como é que funciona Agora, que diferencial esse, porque a filosofia ela explica tanta coisa. muito. E hoje em dia parece que ficou em segundo plano. Mas realmente eu tenho visto, não é o primeiro que estuda filosofia. Eu já tenho outros clientes que estudam ou estudaram bastante. Isso muda a maneira de perceber o outro. E a hora que tu muda a maneira de perceber o outro, tu consegue oferecer algo melhor, mais personalizado para aquela pessoa, porque cria um elo, né? Exato, exato. E então, assim, aí eu fui atrás, né? Aí eu conheci, na verdade, eu já conhecia o meu futuro sócio, né? Que é o Dr. Ademar, e ele tinha sido meu residente. E aí ele fez um bom trabalho na residência, foi um super residente, super competente, assim. No final do estágio fez uma janta na casa dele, ele é chefe de cozinha. E é o que eu digo para ele ali, que ele me ganhou, né? Que ele ganhou um sócio. Né? E aí depois ele foi para outras paragens, foi para o interior, a família dele é do interior, enfim, foi tentar a vida em outro local. Acabou não dando certo e aí ele voltou para Porto Alegre. E nessa volta, casualmente, foi o momento que eu entrei em contato com eles. Cara, vamos tomar um café para a gente... Eu tenho algumas ideias, enfim, estou precisando tomar um café contigo. E a partir desse café, então, surgiu a ideia da clínica. Né? Eu apresentei para ele, enfim, tudo que eu estava pensando. E aí ele achou o máximo também, porque ele estava retornando, né, do interior, ele também não tinha, assim, aqui um trabalho fixo, ele não tinha uma ideia do que ele ia fazer. E aí caiu como uma luva para ele também aquele momento. Né? E a partir dali, então, a gente começou a crescer um pouco nessa ideia da clínica. Né? Ela começou a tomar corpo, aí eu fui atrás. Aí eu É escolhi... difícil de encontrar local. É difícil, mas assim, com persistência, com dedicação, tu consegue encontrar, né? Porque o local, ele, enfim, depende muito da área que tu tá indo, Uhum. né? Então, e de vários outros fatores. Mas eu sempre quis trabalhar num local, que é o local que eu tô hoje, né? Isso é muito legal, assim, porque... Vou emocionar de novo. Ai, que legal. Então, esse local que eu escolhi para trabalhar é um local que sempre me chamou a atenção. Eu sempre passava de carro e digo, pô, um dia eu quero trabalhar aqui. Eu via o pessoal entrando e saindo, digo, esses caras devem ser super empresários, devem ser super bem-sucedidos, né? Trabalhar nesse local aqui, Na frente do na Iguatemi, frente do né? Iguatemi. E eu digo, pô, será que um dia eu chego aqui? Não sei, né? Mas eu sempre tive aquele desejo, sabe? Aquelas coisas que tu olha assim, diz, pô, um dia eu quero chegar aqui. E aí, então, é o lugar que eu trabalho hoje, né? E eu fui visitar, achei belíssimo. Tá Ficou muito lindo, né? legal. Ah, é muito aconchegante, É. sabe? E aí, então, foi o lugar que a gente escolheu. E aí, esse café que a gente... Não sei se pode falar de lugar. A gente pode, né? Pode tudo. Então, o último café que a gente tomou, que bateu o martelo e definiu a clínica, se chamava Origem. Café Origem, no Aham. Iguatemi. Né? Então, o nome do café, casualmente, era Origem. E é ali que se originou, então, realmente a clínica. Né? Então, a gente bateu o martelo da Origem, que era mais perto da entrada, a gente conseguia olhar o Ah, prédio. eu me lembro que Ele era tinha mais na mesmo. entrada do Aham. shopping, né? Então eu digo, Ademar, olha para frente ali. Aí o Ademar olhou assim, é ali que vai ser a nossa clínica. Né? Aí nós chamamos uma arquiteta, enfim, aí começou todo o processo. Né? Aí começou esse processo de transição, que foi bem complexo, né? Porque, enfim, eu já trabalhava há 11 anos numa equipe e esse momento de transição é um momento difícil, porque, enfim, eu vivia naquela equipe, eu tinha toda a minha energia estava concentrada naquela equipe, do ponto de vista financeiro também, né? Eu não fazia plantão. E eu digo, imagina se eu sair da equipe e daqui a pouco a clínica não dá certo. Era uma possibilidade. Né? Então, a gente, claro que para empreender a gente tem que ter coragem, mas tem que ter o pé no chão. Tem que ter o pé no chão. Né? Ainda mais É. com 2 filhos pequenos. Né? Eu acho que empreender é muito legal essa ideia, e hoje está muito na moda, empreender. Mas tem que ter Mas a gente tem que ter responsabilidade. responsabilidade. Então, tu não pode simplesmente fazer algo que tu não vai conseguir cumprir. Né? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu tinha uma reserva, que eu botei boa parte dessa reserva na construção da clínica. Fiquei com uma reserva ainda financeira. E aí eu fui atrás. Aí eu voltei a fazer plantão. Né? Então, comecei a trabalhar em outras áreas, né? Dentro da cirurgia geral. Mas eu dei um passo para trás temporariamente. Né? Isso foi tudo muito consciente. Né? Foram todas as Mas a etapas. gente às vezes tem que dar o impulso, né? Caminha para trás para dar o impulso, Toda a né? clínica ela foi escrita. Né? Todo esse meu projeto eu escrevi. Eu tenho escrito isso. Tá? Então, todos os passos que eu dei, eles estão escritos.
né? E eu digo, eu preciso ter uma renda, né? Com 2 filhas pequenas, com família, enfim. E aí eu voltei a fazer plantão, eu voltei a trabalhar em lugares que eu não gostaria de trabalhar, mas eu sabia que era temporário, né? Era E preciso. era preciso. E No aí, momento era Mérito, preciso. imagina o seguinte, ó, a gente inaugurou a clínica dia 2 de março de 2020. Daí veio a pandemia. Então eu nem sabia o que vinha pela frente. Então a gente inaugurou dia 2 de março, eu abri a porta, feliz da vida. Os pacientes começaram a chegar. Aquilo me encantou demais. No primeiro dia, minha agenda já estava cheia. E nós não conseguimos nem fazer a festa de inauguração da clínica, porque dia 20 do mês dia 20 de março, né, a gente inaugurou dia 2, dia 20 eu tive que fechar a clínica, por conta da pandemia. E aí tu imagina, a gente estava com uma conta super alta, né? Enfim, achando que a clínica ia se pagar pelo próprio volume, claro que eu já tinha reserva, já estava preparado Mas tu para não viver, esperava nunca que mas tivesse não uma esperava que pandemia viesse do uma jeito que foi. pandemia, né? E aí foi um sufoco, assim, a gente tinha alguns contratos, a gente, claro, imaginou que para a clínica engrenar bem a gente precisava fazer propaganda, né? Então eu tinha um contrato com a RBS por 6 meses e tinha um contrato com um programa de televisão também por 6 meses, já assinado e já com as primeiras parcelas pagas. Contrato fechado, que se eu rescindisse eu ia ter que pagar uma multa absurda. E aí nós fomos atrás, né? Aí eu fui trabalhando, fui indo, fui fazendo plantão e fui, enfim, Plantão consegui. com Covid ainda. Sim, operei muito paciente com Covid, né? Eu operava todo com máscara, com face shield, com tudo, né? Aquelas roupas de astronauta que a gente chama, Sim. né? Operei muito com aquilo. E a gente foi se virando, depois as coisas foram melhorando, enfim, aí o Covid foi também suavizando de alguma forma, né? E aí a gente conseguiu engrenar, voltaram as cirurgias, enfim, aí a clínica começou a andar bem, né? Então a gente passou um momento de sufoco, assim, né? E hoje a clínica vai muito bem, hoje faz muito sucesso. E isso me chama atenção, porque te acompanho nas redes sociais e eu vejo assim, ó, primeiro, o marketing da bariátrica clínica tá muito legal. Segundo, que eu vejo, que o mercado da cirurgia bariátrica no Brasil, ele é extremamente competitivo, né, hoje em dia tem muito cirurgião bariátrico. Porto Alegre tem muitos a maioria são muito bons, mas a clínica de vocês, ela está crescendo, eu noto que tem um engajamento e o volume tem aumentado. Então eu queria que tu me contasse, assim, um pouquinho sobre esse vínculo teu de médico com paciente, porque às vezes é por aí, porque a parte técnica, eu pelo menos imagino, né, que a parte técnica de todos os cirurgiões bem formados vai ser igual ou Ex- parecida. Agora tem alguma coisa aí que faz a diferença. Então eu queria que tu me contasse, deve É, ter a ver até com a filosofia, com tudo que tu fez, tem porque tudo isso a ver. aí junta, né, e se torna É, um serviço isso é muito diferente. legal, assim, Mary. Isso eu acho que é um grande diferencial. E eu vejo que cada vez menos os médicos estão usando, digamos, essas ferramentas, né? Então, as pessoas querem ir muito rápido, querem avançar muito rápido, querem crescer muito rápido, e o processo ele é lento, né? O que eu digo, eu levei 10 anos para ter sorte da noite para o dia, Aham, né? Foram 10 anos, a né, sorte, para ter né. uma sorte, né? E, então, é um processo, é uma caminhada, né? Então, primeiro, assim, a gente tem que entender o nosso paciente, né? E personalizar o tratamento para ele, né? Então, não só os pacientes, mas todos nós temos sentimentos de ambivalência, né? O que que é isso? A gente sabe que tem um problema, sabe que tem dificuldades, mas metade da gente acaba nos boicotando, né? Uma pessoa que tem obesidade, ela sabe que tem obesidade, ela sabe que tem diabetes, ela sabe que não está bem, que o joelho dói, que tudo isso provavelmente é por conta do peso, mas a outra metade dela não permite com que ela busque o tratamento. E é difícil abrir mão da relação com a comida. É muito difícil. Isso vale para qualquer área, pessoa que fuma, enfim, que tem problemas. Então, a gente sempre tem um sentimento de ambivalência. Metade da gente sabe o que tem que ser feito, a outra metade diz, não, mas não faz. É difícil, é complexo, é complicado. Esse caminho, ele... Vai fazer Enfim, depois, protela. depois tu É. faz, por enquanto segue assim, né? Então, a gente vive esse sentimento de ambivalência. E eu acho que a gente tem que entender isso. E é o que eu procuro fazer na minha prática diária, que é fortalecer, então, os pontos positivos, né? É avaliar, assim, fazer com que o paciente entenda, né, por que ele tem que mudar e fortalecer isso.
e pegar os pontos negativos, ver o que está travando ele nesse processo de busca da melhora da sua qualidade de vida, né? Então, eu trabalho muito nesse ponto. O ponto positivo eu fortaleço e os pontos negativos eu trabalho. E isso gera bastante trabalho, né? E daí é tu que trabalha ou a tua equipe? Isso, Porque junto. tem a Mas, psicóloga, mas tem todo esse... basicamente é a minha consulta. Hoje, a minha primeira consulta é de quase 1 hora, que isso é uma outra coisa, né, que eu faz mudei na minha diferença. clínica, né? Então, antes eu não conseguia oferecer esse cuidado, esse carinho, porque a consulta tinha que ser muito rápida, tinha um volume muito grande. Então, hoje eu preferi estender a minha consulta é de 1 hora, e eu consigo dar muito mais atenção e carinho e perceber esses detalhes, né? E como é que a gente trata esses pontos negativos? Primeiro, escutando, né? A gente tem que fazer as perguntas certas e escutar da maneira certa. Isso a gente chama de empatia afetiva, né? Então, empatia é um sentimento que está muito na moda hoje, que as pessoas falam, tem que ter mais empatia, mas o que é empatia? Né? Se a gente for avaliar assim, a definição de empatia, ela é praticamente impossível da gente conseguir praticar, porque empatia é a gente se colocar na posição do outro, mas com a visão do outro, e a gente nunca vai conseguir isso. Tu até consegue entender o outro, mas com a tua visão, com o teu viés, claro. né? Então é muito difícil a gente ter esse sentimento real de empatia, né? De entender o que a E pessoa está controlar passando. também o nosso senso crítico, né? Exato. Porque às vezes a gente olha assim. E uma coisa que a gente vê assim, ó, o próprio obeso, ele é muito criticado, Sim. né? Ele é muito. Então, para o médico conseguir entender, conversar, chegar no ponto certo para fazer a virada de chave desse paciente, não é fácil. Não né? é. Muitos pacientes têm o sentimento de fracasso quando eles chegam na consulta. Já tentaram sabe? muita coisa. né? Tentaram muita coisa e não deu certo. Mas eles não percebem que não deu certo, porque a obesidade é uma doença, e eles estão lutando contra uma doença super difícil de tratar, e eles vão perder essa luta se a gente não fizer a estratégia correta. Não é por culpa dele, é por culpa da doença. Isso é importante, não é culpa do paciente. Ela é uma doença crônica, uma doença incurável, uma doença super difícil de tratar, né? Então, é o que eu digo, a gente tem que ter uma empatia afetiva. O que é isso? É aquela empatia em que tu te coloca do lado da pessoa. Tu diz assim, tô junto contigo, né? Eu tenho toda uma equipe aqui, e nós vamos pegar na tua mão, nós vamos caminhar do teu lado e nós vamos juntos, né, lutar contra a tua obesidade. Então, acho que isso é fundamental, é a pessoa entender que tem alguém por ela, né? Entender assim, ali tem um cara que eu posso ir junto, que tá por mim, ele tá ali realmente... Que não é só fazer a cirurgia, né? Que não é só fazer a cirurgia, não é só uma cirurgia. Né? Porque uma vez eu vi um desenho que foi muito legal, era há muitos anos atrás, num cirurgião bariátrico, era um desenho que tinha o obeso, um túnel, como se fosse um aparelho de tomografia, e do outro lado a pessoa saía magrinha. Então, parecia assim, a ideia que ele dizia assim, isso aqui não existe. Sim. De uma hora para outra, tu passar por um processo cirúrgico e já sair magro do outro. Isso aí é ilusão. É um processo bem mais complexo do que isso. E outro ponto, Mary, que eu acho que é importante, assim, é fazer o paciente se engajar no processo. Né? E como é que a gente faz isso? Então, a gente precisa fazer com que o paciente ele expresse as dores que ele está sentindo e que ele expresse também o que ele está disposto a fazer para melhorar. Até onde? Né? Porque, imagina, ele já passou por vários médicos que disseram para ele, a dor do teu joelho é do teu peso, tu tem que emagrecer. Mas o que esse médico fez para ajudá-lo a emagrecer? Né? Então, simplesmente dizer, tu tem que fazer isso, é aquilo que a gente falou da ambivalência. Ele sabe que tem que ser feito, mas como? Me diz como. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é estar junto com o paciente, fazer com que ele se engaje, que ele saiba que ele expresse isso, que ele fale. Então, a gente tem que provocar isso nele. Eu sempre pergunto, qual é a tua dor? Qual é a tua principal dor? Por que tu quer perder peso? Por que tu precisa emagrecer? E o paciente me conta, e muitas vezes ele chora nesse momento, né? Porque ele fala da dor realmente que ele está sentindo, por que ele está ali. E a segunda pergunta, por que tu está disposto a fazer para melhorar? Por que tu está aqui? O que tu está disposto? Né? Então, eu quero ouvir de ti, assim, o que realmente tu pode fazer para melhorar. Então, acho que são coisas importantes a gente fazer o paciente se engajar. Né? E também a gente focar no bem-estar dos pacientes. Né? Então, o paciente ele tem que ser muito bem atendido, muito bem acolhido, ele tem que estar no centro das atenções. Eu sempre falei desde o início, quando eu abri a clínica, eu digo, todo paciente que entra aqui é nosso troféu. Todo paciente que entra aqui é nosso troféu. Né? Então, se ele está ali, a gente tem que cuidar dele, ele está nos procurando por alguma razão, né? Ou porque já foi em algum outro colega, enfim, ou está começando ali, né? Nos conheceu pelas redes sociais,
né? E é o que eu sempre digo, a gente tem muitos pontos de encontro com os pacientes, né? E a gente tem que mapear esses pontos de encontro e tem que ser, assim, cuidadoso em cada um desses pontos de contato, né? Que isso se chama de branding, né? Que está muito na moda também. O que é o branding? É a gente desenvolver a nossa marca em cada um desses pontos de contato, né? Antes, como é que era o ponto de contato do paciente? Ele ligava, né? Era a ligação, não tinha WhatsApp, Agendava, e ia na clínica. Então, eram 2 pontos de contato, basicamente. levava 1 hora para ser atendido, 1 hora para que ser atendido, atrasava, porque isso, tinha aquela né? fama de que o doutor bom era o doutorzão que Que ficava... tinha um volume que É, ficava esperando, né? E hoje o que acontece? Tu tem as redes sociais, né? Então o paciente ele te acha por várias formas, ou ele entra no Google, ou no Instagram, ou no Facebook. Então, cada um desses pontos a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Todos esses pontos de contato, né? E é isso que a gente procura fazer. Eu recebi uma paciente esses dias que disse: doutor, eu mandei no Instagram ali uma mensagem para 3 clínicas. 2, 5, uma, assim, eu estou até nem me agora respondeu. esperando, a outra levou uma semana para responder e a de vocês respondeu no dia. E eu estou vindo aqui por causa disso. E essa responsabilidade, daí falando agora em redes sociais, né, que eu faço a gestão, na verdade, o meu trabalho, eu não sou agência, mas eu trabalho com agências que cuidam, né. As agências, muitas vezes, elas não têm nem no escopo de trabalho delas responder mensagens. Então, cabe a alguém da clínica ser o responsável, Exato. de preferência que seja o médico. Porque tem muitas perguntas que quem pode responder ali no privado, muitas vezes, é um médico. Sim, E se o médico responde, é outro peso de atenção, né? Então exato. não pode ser resposta pronta, Não, porque aquele paciente não está esperando uma resposta pronta. Resposta pronta, tu vai para o Google, pergunta e vai ter a resposta pronta, exato. sabe? Assim, basicamente, hoje eu cuido de duas redes, né? A gente tem 2 clínicas hoje, né? Mas eu cuido da minha página pessoal, do meu perfil pessoal e do perfil da Bariatric Clean, né? Então, talvez os pacientes não saibam, fiquem sabendo agora, mas quem responde todas as mensagens sou eu. Às vezes eles acham que estão falando com uma pessoa externa aqui, Uhum. né? Eu acabo não me identificando, não digo que sou eu que estou respondendo, Ó, mas eu agora sempre, todo mundo vai agora todo mundo saber sabe que é ele que que sou eu que responde. respondo. Então, não, às vezes eles vêm com até mais incisivos, assim, então vocês estão falando comigo, né? Eu sempre respondo todas as mensagens do Instagram. Eu entro todos os dias, tem alguns horários, eu não consigo estar sempre ligado nas redes sociais, que tem que atender, operar, Sim. enfim. Mas todas as mensagens eu respondo sempre com muito carinho, sempre com todas as informações, às vezes até com informações mais técnicas, enfim. Então, acho que esse é o grande diferencial hoje, sabe? É. Muitos colegas estão terceirizando isso, Não, a né? resposta, essa comunicação não dá para E terceirizar. não tem como. Até porque daí fica justamente aquela coisa pasteurizada onde todo mundo faz igual. É. A gente, para conseguir fazer um trabalho diferenciado, tem que ter um pouco da alma da pessoa ali. Então, Mary, eu acho que esses talvez sejam os nossos grandes diferenciais. E se tu for pensar, assim, isso parece ser uma coisa básica, né? Quando a gente pensa assim, tá, mas isso que tu tá me contando é o que se espera de um médico e de uma equipe, né? É que coloque o paciente no centro das atenções, que ele realmente seja Mas não é o sempre isso que troféu. acontece, né? Só que não é o que a gente vê, né? A gente vê hoje muitos processos sendo automatizados, que é uma coisa boa por um lado, né? A gente também automatiza, a gente acaba fazendo uma busca ativa dos pacientes. Eu tenho toda uma ferramenta de CRM que eu acabo buscando os pacientes no pós-operatório. Os pacientes eles precisam de acompanhamento crônico, né? Os pacientes que fazem Até porque bariátrica. tem muito a questão do reganho de peso, né? Exato. Então, a gente tem toda uma ferramenta que faz uma busca ativa desses pacientes, né? Mas eu vejo muitos colegas realmente terceirizando e não cuidando das suas redes, né? E isso é muito, muito complicado, assim. E o E que eu eu... que Oi. mas uma coisa que eu queria te perguntar também, assim, ó, a questão, assim, é de como é que tu vê hoje a cirurgia bariátrica no Brasil? Porque eu tenho curiosidade daí, como leiga, de perguntar se está entrando um monte de medicamentos que têm entrado como uma ferramenta para diminuir a obesidade. Na verdade, são medicamentos que eu acho que não são feitos para a obesidade, são feitos para diabetes e acaba dando um retorno, né. Isso diminui o número de cirurgias bariátricas no futuro? Vem para complementar? O que que tu acha disso tudo? Isso. Esse é um assunto muito longo, assim, Sim, e dá para fazer outro podcast sobre um isso. tanto complexo, né? Mas, assim, resumidamente, primeiro, o que é importante entender? Que a obesidade é uma doença, né? A obesidade não é preguiça, não é falta de força de vontade, não é relaxamento,
Não basta fechar a boca e fazer academia, como as pessoas imaginam que é algo tão simples, né? Aham. A obesidade é uma doença química, ela é uma doença metabólica, então o corpo, ele, por algum motivo, ele passa a funcionar de um jeito diferente, através de várias reações químicas que ocorrem de uma forma diferente. E isso faz, então, com que a pessoa tenha muita facilidade no ganho de peso e muita dificuldade na perda de peso. Então, a obesidade não é culpa da pessoa, ela tem uma doença química, uma doença metabólica, né? Existe uma grande diferença, Mary, entre tratamentos para emagrecer e tratamento para obesidade. Né? O que eu sempre digo aos meus pacientes. Qualquer coisa que tu faça, uma dieta radical, um super remédio, enfim, tu vai emagrecer, né? Mas tu tratou tua obesidade, né? Esse é um outro ponto. O que é tratar a obesidade? A gente tem que mexer na parte química e metabólica do corpo. A obesidade é uma doença química e metabólica, né? Então, se a gente não tiver algum recurso que mexa nessa parte metabólica, a gente não vai ter um bom resultado a longo prazo, né? A gente sempre tem que pensar no tratamento de uma doença crônica a longo prazo, não imediato, Sim. né? Então, existem várias, assim, algumas opções de tratamento hoje regulamentados, né, para a obesidade. Existe o tratamento clínico, que é baseado muito em reeducação alimentar, atividade física e medicações, né? Grande parte dessas medicações foram desenvolvidas a partir da cirurgia bariátrica. Se começou a estudar mais a cirurgia e entender quais os mecanismos químicos da cirurgia que levavam à melhora metabólica. E a partir disso se desenvolveram vários hormônios, um deles é o GLP-1, né, que é a base dessas medicações novas, né, Uhum. que inicialmente foram aplicadas para o diabetes, né, e depois elas foram, algumas dessas medicações já são, digamos, em bula, já são indicadas para pacientes com obesidade. Algumas não, algumas são indicadas apenas para diabetes e como off-label, que a gente chama, que é aquela indicação que não é uma indicação de bula para pacientes com obesidade, né? Então, essas medicações, elas mudam um pouco a química do corpo, mas elas não são tão completas como uma cirurgia bariátrica, né? E cada um desses tratamentos, elas têm suas indicações, né? Então, claro que a gente não vai indicar uma cirurgia para uma pessoa que está em sobrepeso, que está um pouquinho mais gordinho, digamos assim, né? Para essa pessoa, o tratamento clínico funciona muito bem. Agora, chega um ponto da obesidade que a pessoa realmente tem muito peso para perder, já tem várias doenças associadas, que o tratamento clínico já não funciona mais. Ela até vai perder um pouco de peso, mas não vai conseguir segurar por muito tempo, né? Então, realmente, aí entra a cirurgia bariátrica. Por isso que existem critérios para se indicar uma cirurgia, né? Então, são tratamentos diferentes, mas que podem, por vezes, até serem complementares. Isso era uma curiosidade que eu tinha. Isso porque a gente nota, né, que realmente tem muita gente assim, com sobrepeso, alguma coisa, que já está consumindo direto esses medicamentos. E como tudo, tem um exagero aí, né? Então, e às vezes a pessoa começa a investir horrores, porque são caros esses medicamentos, pensando que a solução vai ser o medicamento, e daqui a pouco a solução nem seria aquela, seria fazer uma cirurgia bariátrica, Exato. porque vai ser mais resolutiva, né? E vai ser totalmente, inclusive os planos de saúde pagam a cirurgia bariátrica, Sim. ela é totalmente regulamentada, né? Existe uma tendência, né, Mary, cada vez mais, assim, da gente buscar uma ferramenta mágica, né? O mundo, ele tá tão difícil, enfim, e as pessoas, elas querem ir para um caminho mais fácil, Sim. né? Eu vejo isso pelas minhas filhas, né? Então, eu tive uma trajetória que não foi fácil, né? Que foi de muita luta, muita perseverança, né? E eu vejo que as pessoas querem ir muito rápido, elas precisam de um resultado imediato. Hoje o mundo está muito veloz, está tudo muito imediato, né? E por isso que as pessoas estão tão ansiosas, né? Elas ficam muito angustiadas com o porvir, com o futuro, e isso gera muita Mas ficam ansiedade. sempre devendo alguma Sempre coisa, estão devendo sempre alguma coisa, atrasada com sempre alguma coisa. atrás, É. sempre, né? Se eu não estou na rede social, estou perdendo alguma coisa. Então, tu busca sempre uma ferramenta mágica, né? Então, o paciente chega lá, que é aquilo que eu falei antes, né? O que tu está disposto a fazer? Né? Não é só usar um remédio, tá? Mas tudo que está para trás, toda a tua mudança no estilo de vida, atividade física, o que tu está disposto a mudar na tua alimentação, enfim. Então, tem uma série de fatores, mas, claro, a pessoa, ela quer manter o mesmo estilo de vida e tomar um remédio. Aham. E achar que o remédio vai salvar a vida, e não vai. Não vai, a cirurgia não vai salvar a vida, né? A cirurgia é considerado o tratamento mais efetivo no controle da obesidade, mas assim, Mas se a tem todo o pessoa outro lado de não tiver um comportamental, que cuidado, precisa. né, então precisa de alguns pilares, né? Cuidar da alimentação, tem que passar a se alimentar de um jeito diferente, comer nos horários corretos, mastigar a comida de um jeito diferente, tem que praticar exercício, tem que fazer atividade física, né? Isso é fundamental. Sair do modo sedentário, né? Exato.
e somar isso com algum outro tratamento, ou com uma reeducação, ou com uma cirurgia, ou com uma medicação, ou com um balão intragástrico, enfim, que são estratégias hoje que a gente tem para ajudar os pacientes no controle do peso. Legal. E me conta uma coisa, agora assim, o Rafael, tá? Como é que o Rafael lida com o doutor Rafael? Rafael, fora do trabalho, tu consegue fazer, a tua atividade física? Como é que tu equilibra a família? Porque isso é uma outra coisa que eu vejo muito, alguns médicos ou trabalhando demais e não ter tempo para viver, tá, ou se angustiando demais com essa agenda para poder casar essas 2 coisas. Então a vida fica mais corrida ainda, porque querem botar tudo dentro de uma caixa que não cabe, né. Então isso é essa gestão de tempo é uma coisa que eu queria que tu explicasse para mim um pouquinho como é que tu faz. Isso é um processo que a gente vai aprendendo, né? Então, logo quando eu comecei a clínica, eu era um faz-tudo, né? Eu fazia tudo. Eu respondia mensagem, eu respondia WhatsApp, ajudava as gurias na recepção, Era o que dava. porque eu não dominava muito o processo, né? Na outra clínica que eu tinha, eu atendia meus pacientes e depois, a partir dali, eu terceirizava toda a parte burocrática para uma secretária que fazia essa parte e depois eu só ia ver o paciente na cirurgia, né? Então, eu não tinha a mínima ideia de como funcionava isso. E aí, quando a gente começou com a clínica, eu digo, bah, agora eu vou ter que realmente, vai ser comigo isso. E aí eu tive que passar por todo o processo, né? Então, comecei a fazer toda a parte burocrática, de documentação, de laudos, enfim, uma infinidade de coisas, né? E toda a parte das redes sociais. Então, E tem que aprender, eu né. comecei a cuidar de tudo, né? Isso é bem interessante. Eu não sou muito assim de assistir filme ou séries, mas tem uma série do Michael Jordan que se chama A Última Dança. Não sei se chegou a ver. Não, não. É muito legal. Ele foi traduzido como, acho que O Último Arremesso, mas é The Last Dance o nome, Uhum. né? Então, é uma série, tem no Netflix ali, são 10 capítulos que fala sobre a vida do Jordan. Michael Jordan foi um grande jogador de Sim. basquete, eu sempre gostei muito de basquete, eu jogava basquete na adolescência, eu era da seleção do clube que eu participava lá, então eu sempre gostei muito. E é uma série muito legal, e o Jordan, ele era muito implacável, ele era o líder do time, e ele era muito implacável como líder, né? Ele cobrava demais e ele era muito intenso como líder. E às vezes até, enfim, acabava Agressivo. agressivo, gerando um desconforto. Mas ele, nessa série, tem alguns insights muito legais, assim. E que ele fala, né? Eu nunca cobrei nada do que eu não consiga fazer e não esteja disposto a fazer, né? Então, isso foi um grande insight, assim, claro que eu vi essa série depois de ter passado por isso, mas me chamou a atenção que realmente foi o que eu passei. Então, eu tive que dominar todo o processo, né? Eu tive que saber tudo como É que para funciona cobrar, tu tem que saber. para poder cobrar. E hoje, todas as coisas que eu cobro da equipe são coisas que eu estou disposto a fazer e faço, né? Então, isso é muito legal, assim, a gente tem que estar muito disposto. E aí, nesse momento, minha vida se acabou, né? Eu tinha Sim. muitas atividades, né? Enfim, dedicação ao trabalho. Cheguei a ficar uma semana sem ir para casa. Foi naquela época que eu comecei a fazer plantão, enfim, fazer plantão em vários lugares. Eu passei uma semana sem ir para casa, né? E eu digo, não dá mais, não pode ser assim, né? Claro que eu sempre tive essas coisas como temporárias, né? E eu sabia que aquele Estava momento dentro do estava dentro do planejamento, não estava planejamento nada do que fugindo eu do tinha planejamento. escrito, né? E aí, depois que eu passei esse período, um dia eu estava saindo, minha filha segurou. Aí minha filha segurou na minha perna e disse, pai. Eu só imagino. Aí segurou na minha perna e disse assim, pai, tu não vai sair. E começou a chorar. Daí tu viu que ali tinha que fazer alguma coisa de diferente, né? Não dá. Aí eu, tipo, encerrou. Eu tive que sair, porque eu tinha um plantão, eu já tinha, né? Mas foi despedaçado, né? Sim, eu fui Não tem como não ir. acabado. E aí, a partir disso, eu mudei. Aí eu digo, não, encerrou. Eu tenho que fazer uma gestão do meu tempo. Aí, claro, comecei a terceirizar muitas coisas, né? Aí, Que no começo não é no fácil. começo não é fácil. Aí montei todo um time. Eu digo, não, assim, eu tenho que ter uma participação importante, eu como líder, né? Mas, e como líder, acho que é legal a gente falar disso também, o líder não tem papel só de cuidar do processo, tem que cuidar das pessoas, né? Ah, isso é fundamental, Rafael. Isso, assim, ó, como é importante que tu fale isso para as pessoas.
para os teus colegas, É, porque não é só processo. é. Pelo Porque contrário, a gente, primeiro as pessoas e o processo vai acontecer exato, a melhor. gente sempre fica muito focado no processo, enfim, no resultado, e tu te descuida das pessoas. E tu acaba perdendo pessoas boas do teu time, Sim. né? Tem um cara que é o Jim Collins, que ele é um guru dos empresários, né? Escreveu vários livros sobre isso. E que ele fala assim que o ponto básico para tu montar uma equipe é tu te cercar das pessoas certas, né? Então, se tu tiver que te cercar de uma pessoa e tu ter que ensinar tudo para ela, tu tá com a pessoa errada, né? Então, tu te cerca de pessoas boas e tu apenas dá o norte, né? Tu é o capitão do navio ali, tu é que vai assim, ó, pessoal, nós vamos por aqui, né? Mas pega as pessoas boas e deixa elas E comprometidas, né? comprometidas e deixa elas irem, né? Não barra esse processo, que é até nessa série também do Jordan, o técnico, que era o Phil Jackson, que era um cara fantástico, assim, ele fez exatamente isso, ele cercou de pessoas que não eram fáceis, todos eram egocêntricos, né? Imagina um monte de atleta de ponta, De ponta. De ele reuniu um elite. monte de cara completamente heterogêneo, mas que cada um tinha, assim, sabia exatamente o que tinha que ser feito. E quando ele reuniu esses caras, deu muito certo o time, tanto que o Chicago Bulls foi vitorioso, enfim, ganhou milhares de campeonatos, né? E então eu acho que é isso, acho que é cercar das pessoas certas e cuidar das pessoas, cuidar do bem-estar dessas pessoas, né? Então eu cuido de cada um da equipe, né? Me cerquei das pessoas certas, né? Eu escolhi Pessoas cada um para boas. trabalhar comigo e não precisei dar um grande direcionamento, apenas direcionei, disse, ó, pessoal, nós vamos para cá, né? E daí tu começou a te libertar o teu tempo E para fazer aí, outras coisas. exatamente, eu comecei a ter mais tempo. Então, hoje eu não faço plantão, né? Abandonei o plantão, isso há tempo já. E então eu tenho um horário, quase que um horário comercial, e que não é fácil, porque é muito intenso, né? Eu atendo muitos pacientes e tenho um volume grande de cirurgias, mas decidi também não operar muito mais do que eu opero, né? Eu poderia fazer muito mais cirurgias do que eu faço na semana e ter um faturamento muito maior do que eu tenho. E eu decidi não fazer isso, né? Então eu tenho um limite de cirurgias, que é esse limite que me permite ter uma vida fora da medicina, né? E que também, assim, que eu consigo ter um faturamento razoável e que eu consigo principalmente cuidar dessas pessoas, né? Porque eu vejo muitos colegas também operando e divulgando, eu operei tantos nessa semana. É esse problema, não é volume, é E, e qualidade. aí eu penso assim, não, mas como é que esse colega, tem um colega que faz seguido, não é daqui, ele é de outro estado, dentro da bariátrica, que ele fica colocando na rede social, essa semana fizemos tantas cirurgias, eu digo, mas com o que eu faço de cirurgia, que é um pouco menos, pô, eu já quase não dou conta do cuidado, porque tu tem que cuidar dessas pessoas, né? Não é simplesmente lá dar ponto, né? A cirurgia não é isso. A cirurgia é tu fazer um bom preparo, tu fazer uma boa cirurgia e principalmente tu cuidar depois. E para isso tu não pode ter Não, e tem uma outra coisa, né? O momento que tu trabalha tanto assim, tão intensamente, tu não tá cuidando de ti, né? Exato. Porque chega um momento que a máquina humana, que é o médico, tá abrindo mão da sua saúde, sabe? Da sua família, porque o tempo não é elástico. Então, assim, ó, se tu tem capacidade de fazer tantas cirurgias e viver bem, e tu quiser dobrar esse número de cirurgias, alguma coisa tu vai ter que abrir mão. Exato. Tu vai abrir mão da tua vida. Exato. Então eu tenho assim por prática, né? Eu sempre tento fazer todas as refeições em casa com as minhas filhas e minha esposa, né? Faço atividade física 3 vezes por semana, isso é sagrado para mim. Não tenho que me tirar da atividade física, né? Eu vou domingo, eu vou sábado, eu vou, mas 3 três vezes por vezes por semana tem que semana fazer. eu preciso fazer atividade física, né? Isso é fundamental na minha vida, né? Então eu consigo ter uma vida equilibrada. No final de semana eu sempre tento ficar mais por casa. Às vezes eu tenho que operar sábado de manhã, mas aí é só de manhã, então o resto do fim de semana eu dedico à família. Então eu consigo ter um tempo assim de qualidade, que eu chamo, né? Claro que não é o tempo que eu gostaria, né? Mas quando eu estou presente, eu estou presente. Eu estou Isso é com a muito cabeça e o importante. corpo ali, né? E tento cuidar ao máximo que dá das minhas filhas, enfim, estão crescendo, né? Então, e eu adquiri um hábito também que eu acordo muito cedo. Esse foi um hábito que eu adquiri quando eu fiz meu doutorado. Que horas tu acorda? Eu acordo em torno de 4h30, 5 horas. E porque eu fiz meu doutorado com minhas filhas pequenas, né? E eu tinha que escrever minha tese, né? Tendo Sim. que trabalhar, tendo bem nessa transição da clínica. Eu digo, minha vida,
Assim, por um ano, minha Acho vida que quando a virou... gente se conheceu, tu estava fazendo Eu estava doutorado fazendo já. doutorado. E aí, eu digo, eu preciso escrever essa tese, né? De alguma forma, eu não tinha tempo, porque eu atendia, eu fazia plantão, enfim, tinha muitas atividades, né? Então, eu digo, bom, vou ter que acordar mais cedo. Eu comecei a acordar 4h30 da manhã, por muito tempo eu fiz isso, e é ali que eu escrevi minha tese, né? Então, todos os dias das 4h30 às 6h30, que é o horário que minhas filhas acordam, é o horário que eu tinha para dedicar a isso, E tu né? faz isso ainda hoje? E até hoje eu faço. Porque a gente ganha muito tempo acordando cedo, né? Muito tempo. Então, eu acordo cedo e eu leio todos os dias pela manhã, né? Coisas sobre medicina Eu acordo e super coisas cedo sobre... também. E eu adoro esse primeiro momento do dia, É. que parece que a cidade não acordou Ah, é ainda. muito bom. E aquilo ali rende, porque tu consegue tomar um café da manhã com calma, tu Sim, consegue fazer uma leitura, tu sim, consegue fazer alguma atividade que não seja com o outro, mas é sim, contigo, que né? tu Porque tu tá não vai contigo mandar mesmo. mensagem para É, alguém às 6 da claro, manhã. exato. Então a gente vai fazendo coisas para si, Então, é um né? momento que é para ti, né? Eu faço meu chimarrão, tomo chimarrão todos os dias, Eu né? também. E aí é minha companhia, eu vou, leio sempre meus livros, sou cercado de livros. E aí eu leio meu livrinho, faço meu chimarrão, e ali eu vou curtindo. Às vezes eu vou para academia cedo também, às vezes às 5h30, aqueles dias que são mais complexos, que eu vejo que eu não vou ter tempo de fazer, uma semana mais puxada, eu vou muito cedo para academia. 5h30, 6 horas, né? Faço minha atividade física. Então, isso é uma outra coisa. Aí o paciente, às vezes, eu atendo e diz, doutor, eu não tenho tempo. Eu digo, olha, tu está dizendo isso para a pessoa errada. Sim. Quando me dizem que Ó, não tem tempo, vou te tá provar que falando isso para não. a pessoa errada, né? Então, tu tem que otimizar o teu tempo. Aí eu tento ajudar a pessoa, eu digo, não fico falando de mim, né? Eu digo, Não, olha, mas dá sábado ideia, faz né? isso, faz aquilo, faz aquele outro. Às vezes acordar mais cedo, a gente tem que Sabe criar que eu esse hábito. tenho lido um pouco e convivido com alguns médicos que trabalham com a medicina do estilo de vida, tá? E a medicina do estilo de vida fala muito nos micro hábitos. E eu estou me consultando com uma médica que é, fez essa pós-graduação. Então, assim, ó, tu tem que adquirir micro hábitos, porque esses micro hábitos vão fazer tu mudar a tua vida lá na frente. Então, é um simples acordar mais cedo para fazer o exercício. Daqui a pouco, se tu não consegue fazer 1 hora de academia, faz meia hora de caminhada. Faz o que pode, mas põe todos os dias um micro hábito saudável. Isso vai mudando. É muito interessante esse ramo novo que eu tenho visto, que eu tenho mergulhado, para ti, inclusive, conversar com Isso é muito os legal, mas isso pacientes. envolve toda essa questão de perseverança, né? De resiliência, porque as pessoas querem ir muito rápido, né? É, E esse caminho não é rápido. Ele é um caminho trabalhoso, ele é um caminho um é passo a porque tem que passo. chegar na consciência da pessoa. Ela tem que entender, né, o quanto vai ganhar lá na frente. É, Porque a vida da gente é muito no perde-ganha, né? E tu vê essa melhora lá na frente, tu não tem garantia nenhuma, por que que eu vou me sacrificar agora? é, Mas tem que apostar, né? Tá, exato, deixa eu tentar. exato. Mas deixa eu te perguntar uma coisa agora, assim, ó. Se tu hoje tivesse que dar um conselho para um colega médico que está saindo da faculdade ou está saindo da residência para começar na vida médica, o que tu poderia dizer? Quais foram os principais desafios que tu teve, as dificuldades e algum conselho, tipo assim, ó. Acho que isso é bem legal, Mary. A primeira coisa é calma. Tem que ter calma, né? Eu vejo, porque eu não trabalho com estudantes nem com residentes, já trabalhei, né? Mas eu vejo, porque eu convivo num lugar onde eles estão, e eu vejo eles com muita pressa de tudo, né? E isso faz parte da nossa sociedade hoje, né? Sim, Então, acho que o primeiro ponto é ter calma, né? Entender que, principalmente na medicina, em outras áreas também, mas a gente precisa desenvolver uma carreira, né? E a carreira, ela precisa de tempo, ela precisa de um passo a passo, né? Então, a gente tem que ser perseverante, né? Tem que perseverar, tem que ser resiliente, tem que ser persistente, que é diferente de insistente, né? Insistente é quando a gente vai sempre no mesmo caminho, né? A gente vai bater no mesmo lugar. E persistente é quando a gente avança, mas por caminhos diferentes, né? E esse caminho a gente vai descobrindo durante a caminhada, né? Não existe uma é fórmula aquela mágica. coisa, né? A gente tenta uma estratégia, dá o resultado, a gente olha essa estratégia. Olha, deu certo, segue por ela. Não, deu errado. Não é terra arrasada, mas é sinal de que a gente tem que mudar a rota, né? É, exato. Mas acho que perseverança seria a palavra, assim, mais... Isso já tem vários estudos sobre isso, né? Tem vários estudos na área da psicologia.
Tem 2 psicólogas que pesquisam muito isso, que é a Angela Duckworth, que escreveu Grit, que é um livro que se chama Garra, né, a tradução, que é muito legal, e a Carol Dweck, também, que escreveu Mindset, que é um livro super comum, super famoso aí. E elas desenvolveram um trabalho muito interessante, assim, que elas fizeram uma pesquisa em várias faixas etárias, em crianças, adolescentes e adultos, e eles propuseram vários desafios para essas pessoas, para esses grupos de pessoas, desafios um pouco a mais do que elas poderiam resolver, né? E o que elas perceberam, assim? Elas foram acompanhando essas pessoas por muito tempo. E elas perceberam que aquelas pessoas que perseveraram mais na solução do problema eram pessoas que se tornavam mais bem-sucedidas depois, de maneira geral, não só financeiramente, nas suas carreiras, mas do ponto de vista familiar também. E aí, então, no resumo dessas obras, aí elas colocam, então, a perseverança como uma característica importante, assim, né? E eu acho que dentro da carreira médica isso é fundamental. E o outro que eu acho mais importante é a humildade, que é o que a gente vê muito pouco hoje, ou cada vez menos, né? O que é a humildade, né? O que é a definição de humildade? Humildade vem de humus. Humus é terra. Então, aquela planta que está no nível da terra, ela tem um potencial enorme para crescer, né? Aquela árvore que já está enorme, ela vai talvez cresça um pouquinho mais, né? E eu vejo hoje que as pessoas não têm mais essa humildade. Humildade que eu digo é intelectual, né? Não é andar mal vestido, não é... Não, é de dizer eu não sei. É humildade intelectual, é de tu perceber, assim, que é a humildade que eu tive, que eu digo assim, olha, eu preciso mudar a minha vida, né? Não sei como é que eu vou mudar exatamente, eu vou precisar estudar, vou precisar entender coisas que eu não sei, né? E não tem nada de errado em a gente dizer que não sabe. É. Sabe? Isso é uma coisa que eu noto realmente, assim, ó, na própria medicina. Conheço profissionais que não são humildes em dizer: "Eu não consigo seguir daqui". Às vezes tem que até passar o caso para um outro colega, para uma outra especialidade, e ficam insistindo. Então acho que essa questão da humildade, tem na parte técnica e na parte comportamental também. Isso. Então, acho que é uma característica fundamental do médico, né? Isso se a pessoa é humilde, assim, pode ficar certo que o teu paciente vai se beneficiar muito com a tua humildade, né? Então, eu também E ele vejo. percebe, né? Sim, sim. A gente vê muitos colegas, assim, que não são humildes, né? E acabam tendo resultados ruins, assim. Não são maus profissionais, mas, enfim, acham que já estão no topo da sua carreira, que não precisa mais nada. Qualquer coisa que tu fala, isso eu já sei, eu já fiz, eu já... Então, beleza, né? Mas eu acho que é isso, de tu saber que não sabe tudo, que tu precisa sempre um pouco mais, que tu tá aprendendo. A cada dia eu tô aprendendo, né? Com meus pacientes eu aprendo muito, aprendo o jeito de lidar, como fazer, o que não fazer, que às vezes é o mais importante, né? Às vezes tu não sabe o que fazer, mas saber o que não fazer, às vezes é mais importante, né? Mas para isso tem que ter uma mente aberta, tu tem que ser humilde, tem que buscar o conhecimento, saber o que tu não sabe, dizer assim, bah, esse ponto aqui tá muito, não sei, não, eu preciso me dedicar um pouco mais. Né? Então, acho que seriam características importantes para quem está se formando, quem está iniciando a sua vida. Né? Então, é isso, é ter calma, ter perseverança, persistir e ter muita humildade e ir atrás do que não sabe. Né? Eu acho que esse é o ponto Eu principal. acho que isso é fundamental. E a outra coisa é gostar de gente, né? Bom, isso nem se fala, Porque né? tem às vezes profissionais que parece que não gostam, né. Sim, às vezes E parece que o paciente atrapalha, né? e na verdade, acho que a medicina ela é uma faculdade difícil de entrar, Sim, difícil de passar por ela. É uma consciência que o profissional tem que ter, que vai estudar a vida inteira, porque toda hora tem coisas novas. Agora a gente está com a robótica aí, sim, que é uma outra coisa, que seria um outro podcast para a gente sim. fazer. E só que tudo isso envolve um ser humano. É um ser humano cuidando de outro ser humano. Então é muito importante que nunca perca isso, né. Você não pode perder esse olhar, assim, de que tu tá cuidando de uma pessoa que tem um problema. Então é antes do dinheiro, é antes da fama, antes de tudo, porque isso aí vai ser uma consequência, é tu cuidar daquele paciente. E isso é tão nobre, né, Mary? Isso é tão nobre, né? Imagina a pessoa se entrega para ti, tu tem essa Ela possibilidade, confia em ti, ela tá oportunidade de cuidar confiando de a alguém. coisa mais importante dela, que é a saúde dela, para aquela pessoa, que muitas vezes ela não sabe nada além do que ela viu na internet ou que foi indicado. Ela tá entregando a saúde dela. Então é importante que o médico enxergue isso como uma honra e que cuide de uma forma
honesta, é correta, né? Eu acho que esse é o que move bons médicos. Isso aí. E eu, graças a Deus, encontro muitos médicos como tu, assim, que cuidam disso, sabe? E eu tô super agradecida de ter feito esse podcast Que legal. contigo. Eu A fico gente está agradecido pelo terminando, convite. mas assim, ó, foi muito legal. Muito obrigada, tá? E eu agora queria agradecer a todos que assistiram esse primeiro podcast, que nos sigam nas nossas redes sociais. O meu é @MaryGrace. O do Rafael, quais são os teus Instagrams? Então é Dr. Rafael Ramos, né, que é o meu perfil pessoal, e Bariatriclin, @Bariatriclin, que é o nome da clínica. E esse podcast e os outros que vão vir, eles vão estar sempre no YouTube e no Spotify. Então, depois a gente vai colocar aqui o endereço para vocês seguirem todos esses episódios e construírem juntos. Isso aqui é uma construção que a gente está começando agora. Obrigada. Legal, valeu, obrigado.